Olá, sejam todos bem-vindos. Está começando agora mais uma edição do Giro Fortaleza. Veja os destaques de hoje. Prefeitura entrega a reforma completa da Praça Joaquim Nogueira, no bairro Antônio Bezerra. A entrega contemplou ainda mais uma unidade da Academia Fortal Fit. A Secretaria Municipal da Saúde iniciou uma série de ações de prevenção e conscientização sobre o HIV/AIDS dentro da campanha Dezembro Vermelho, que reforça a importância da prevenção, testagem, tratamento e do combate ao estigma relacionado ao HIV. Você vai ver que Fortaleza vai começar a oferecer na próxima segunda-feira a nova vacina contra o vírus sincicial respiratório. Ela vai estar disponível em todos os postos de saúde da capital. E ainda hoje teremos o quadro De Olho na Moda, que vai mostrar como o lenço amarrado na cintura se tornou uma peça-chave do momento. O Giro Fortaleza começou. A Prefeitura de Fortaleza entregou a reforma completa da Praça Joaquim Nogueira, no bairro Antônio Bezerra. A entrega contemplou ainda mais uma unidade da Academia Fortal Fit. A reforma devolveu à comunidade um espaço renovado, onde convivência e esporte ganharam forma. A areninha, de gramado sintético e entorno revitalizado, voltou a pulsar como território de jogo, alegria e pertencimento. O oratório também foi recuperado e reúne diversas famílias na praça. Antes não era frequentado por família, aí a gente conseguiu, a Daio aceitou que está essa imagem de Nossa Senhora. Todas as terças-feiras a gente tira o terço e realmente agora a praça é frequentada por família, por criança, pelos pais. Está uma benção. A praça está ótima, está maravilhosa, está linda. Vai ficar muito boa, né, para a gente fazer academia, né? A nossa Fortaleza está melhorando, tá ou não tá? Foi assim uma benção, porque essa praça estava totalmente desativada, né? Abandonada. E hoje, graças a Deus, as famílias estão podendo vir aqui, as crianças brincando, né? Então a gente não tinha isso antes. Então é assim uma benção para nós. Entre as novidades, a nova Fortal Fit Joaquim Nogueira, uma academia pública pensada para aproximar mais moradores da atividade física com estrutura moderna. A unidade funciona com musculação e aulas aeróbicas coletivas. As atividades têm sempre o acompanhamento de profissionais de educação física e horários agendados pelo aplicativo Mood. A Fortal Fit chegou ao Antônio Bezerra com aparelhos em aço galvanizado e piso emborrachado. Tudo no padrão das grandes redes privadas, mas aqui oferecido de forma gratuita à população. É uma academia toda personalizada, com profissionais qualificados, aonde o povo está sendo atendido do melhor. É isso que o nosso prefeito Evandro Leitão e a Prefeitura de Fortaleza vem trazendo para a população, sempre o melhor. Por mais que seja uma academia aberta ao público, mas é toda organizada, como vocês vão acompanhar a estrutura, bem equalizada, bem centralizada e com todos os equipamentos preparados para atender a população. Vou dar um spoiler, o prefeito não para, está trabalhando, está chegando, já tem mais novidades de mais academias que está vindo, não somente essa, temos aí a construção de mais algumas, breve vocês vão saber. O funcionamento é de segunda a quinta-feira, das 5h30 às 9h30 da manhã e das 4 da tarde às 8 da noite. Um novo ponto de encontro para quem busca movimento, saúde e bem-estar. A população fortalezense ela estava ávida de ter um prefeito que respeitasse os seus anseios, que respeitasse as suas vontades, que fosse um prefeito presente na vida das pessoas. E é isso que nós temos procurado fazer. Está ouvindo as pessoas, está andando pelos bairros, vendo as situações, para que através dessa escuta, dessa busca ativa, a gente possa estar implantando políticas públicas. E eu tenho procurado fazer, assim como também os meus secretários, toda a nossa equipe, ajudada também pelas lideranças, pelos vereadores, porque são eles que estão na ponta, são eles que conhecem os verdadeiros problemas da cidade. E nós temos tido uma boa parceria com as lideranças, com os vereadores, e o que eu posso dizer é que nós vamos cada vez mais estar fortalecendo esses vínculos
procurando entregar à população a Fortaleza que nós merecemos. A Secretaria Municipal da Saúde iniciou nesta semana uma série de ações de prevenção e conscientização sobre HIV/AIDS dentro da campanha Dezembro Vermelho. Criada pela Organização Mundial da Saúde, celebrada no Brasil desde 88, essa campanha reforça a importância da prevenção, testagem, tratamento e do combate ao estigma relacionado ao HIV/AIDS. Dezembro chegou e com ele as atividades de prevenção a HIV/AIDS ganham reforço e mais visibilidade. Os testes rápidos foram intensificados, sempre acompanhados de orientação, acolhimento e cuidado integral. Tem até opção para quem deseja fazer o teste sozinho. O sigilo é garantido. Tem pessoas que têm até o medo do próprio resultado. Então, por isso que a Prefeitura traz a questão do autoteste de HIV, que a pessoa pode fazer o teste, ele mesmo, e ficar sabendo do resultado. Agora, é importante que, independente do resultado, ele seja orientado por um profissional. Que, caso o resultado seja negativo, ótimo, mas que tem que ter as prevenções, utilizar métodos de barreira, como a camisinha, para evitar de adquirir essas doenças. E no caso do resultado positivo, a gente faz o encaminhamento para iniciar o tratamento da doença que foi realizado o teste. Mas há uma outra medida que tem ganhado destaque pelos bons resultados. É que a Secretaria Municipal da Saúde de Fortaleza ampliou a oferta da profilaxia pré-exposição, conhecida como PrEP, nos postos de saúde. Ampliar o acesso à profilaxia pré-exposição é garantir que mais pessoas se protejam. Com mais gente protegida, menor é a ocorrência de novos casos da doença. E nesse assunto, Fortaleza tem se destacado entre as cidades com os melhores resultados no uso da profilaxia, apontando uma tendência de queda no número de pessoas contaminadas com HIV/AIDS. Nós vamos estar com mais 12 unidades, que são farmácias polo aqui no município, que vão ofertar tanto a prescrição da PrEP, como vão estar ofertando também a dispensação da medicação. A pessoa pode procurar no site, aqui no Instagram, Prevenção Fortaleza, né, que é o Instagram da nossa área técnica, que vai estar detalhado cada uma das unidades onde já fazia a PrEP, onde já disponibilizava, e essas novas que estão sendo incluídas a partir de agora. Fortaleza conta com a rede estruturada para diagnóstico e acompanhamento do HIV/AIDS. Testes rápidos estão disponíveis nos 134 postos de saúde, no Centro de Testagem e Aconselhamento e nos serviços ambulatoriais especializados, os SAIs. Atualmente, cerca de 16 mil pessoas com HIV/AIDS são acompanhadas na rede municipal. Ao todo, os serviços ambulatoriais especializados e os postos de saúde realizam cerca de 80 mil testes de HIV por ano. E Fortaleza começa a oferecer na segunda-feira a nova vacina contra o vírus sincicial respiratório, responsável por grande parte dos casos de bronquiolite em bebês. O imunizante destinado a gestantes estará disponível em todos os postos de saúde da capital. Os 134 postos de saúde de Fortaleza passam a aplicar a vacina em gestantes a partir da 28ª semana com dose única e gratuita. O imunizante, chamado Abrisvo, é fabricado pela Pfizer, aprovado pela Anvisa em abril de 2024 e é incorporado ao SUS. Fortaleza recebeu 7.057 doses para iniciar a vacinação. Atualmente, cerca de 12 mil gestantes fazem pré-natal na rede municipal. Para receber a vacina, basta apresentar o cartão do pré-natal e um documento com foto. A proteção é repassada diretamente ao bebê, que fica imunizado nos primeiros 6 meses de vida, período de maior risco para infecções respiratórias graves, como bronquiolite e pneumonia. De janeiro a setembro deste ano, quase 5 mil pessoas foram internadas na rede municipal por pneumonia ou bronquiolite causadas pelo vírus. Mais de 3.700 eram crianças de até 12 anos. Além da nova vacina, medidas simples ajudam na prevenção. Lavar bem as mãos, evitar contato de bebês com pessoas gripadas e manter o calendário vacinal em dia, incluindo imunizantes contra a influenza, Covid-19 e pneumocócica.
E a Prefeitura de Fortaleza mantém abertas as inscrições para a seleção pública que vai contratar pedagogos e terapeutas ocupacionais para atuação no Sistema Único de Assistência Social. São vagas imediatas e cadastro de reserva. Fernando Benevides. As inscrições para a seleção pública da Prefeitura de Fortaleza seguem abertas e são feitas exclusivamente pelo canal de concursos e seleções. O edital prevê 32 vagas imediatas, além de cadastro de reserva para atuação nas equipes do Sistema Único de Assistência Social. As oportunidades são para profissionais de pedagogia e terapia ocupacional. O edital também estabelece reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência. A seleção será composta por prova objetiva, com 40 questões de múltipla escolha e análise curricular para os candidatos aprovados na primeira fase. A taxa de inscrição é de R$ 120 e o prazo para participar vai até o dia 14 de dezembro. A prova objetiva está marcada para o dia 18 de janeiro em Fortaleza. Já a análise curricular ocorrerá entre 31 de janeiro e 3 de fevereiro. Os aprovados serão lotados na Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, conforme a necessidade da administração. Outras informações podem ser obtidas na Diretoria de Concursos e Seleções, na sede do INPA. Fernando Benevides para o Giro Fortaleza. Obrigada, Fernando. Vamos para um rápido intervalo e na volta a gente vai falar sobre violência contra a mulher. Neste sábado, a Secretaria da Mulher realiza mais um encontro do projeto Cá Entre Nós, que fortalece a luta das mulheres, tendo como parâmetro a participação dos homens. Volto já. Já estamos de volta. A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria da Mulher e de outros órgãos, realiza neste sábado, amanhã, a partir das 9 horas, o último encontro do projeto Cá Entre Nós em 2025. A atividade integra a jornada dos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher e acontece no Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui a Fátima Bandeira, que é a secretária da Mulher. Secretária, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, um prazer participar aqui com vocês do Giro Fortaleza. O prazer é nosso, porque esse é um assunto muito desafiante, é uma missão que a senhora carrega aí nas mãos, né? Mas primeiro vamos falar desse evento que acontece num dia muito simbólico, né? Porque o Cá Entre Nós acaba tendo o homem ali no centro, afinal de contas a mensagem da violência contra a mulher precisa chegar primeiro para ele, né? Então esse dia ele foi escolhido propositalmente para encerrar o nosso ciclo desse ano, né? O Cá Entre Nós começou há mais ou menos uns 5 meses, e aí quando a gente sabe que dentro dos 21 dias de ativismo, a gente tem esse dia especial, que é a parceria com os homens para nos ajudarem a enfrentar a violência contra a mulher, nós vamos encerrar nesse dia, porque é muito simbólico, né, que a gente faça esse encerramento do ano nesse dia. O Cá Entre Nós ele é um projeto muito importante, porque a gente tem feito uma longa discussão de que precisamos fortalecer as ações de prevenção à violência. A gente tem todas as ações de proteção e de atendimento, mas se nós não enfrentarmos o desafio que é fazer a prevenção, e a gente diz que é um desafio, porque esta violência doméstica ela acontece dentro de casa. Então nós não temos como estar dentro da casa de uma mulher para ver que ela está sendo vítima. Então é um desafio muito grande você trabalhar a prevenção. O Cá Entre Nós é isso. Nós enxergamos que o homem pode ser o nosso parceiro, ele tem de ser o nosso parceiro nesse enfrentamento. Então esse projeto ele começa com uma metodologia que a gente desenvolveu junto com a Secretaria de Segurança Cidadã, a nossa SESEC, em parceria com o Major Bezerra, com o Subinspetor André Souza, para que a gente possa dialogar com esses homens que não são os homens que já praticam a violência. Esses homens que já praticam a violência e que são denunciados, eles já cumprem medidas que o próprio Tribunal de Justiça desenvolve um trabalho com eles. A gente está trabalhando exatamente nessa prevenção. Então nós reunimos os homens numa praça. E aí eu preciso dizer por que era uma praça, porque às vezes as pessoas perguntam, por que você não faz no auditório? Porque tem 2 sentidos.
a gente também quer dar visibilidade ao tema, porque é muito importante que a sociedade possa ver esse tema acontecendo. Veja a reunião. Veja a reunião, rua, né? E é muito interessante, as pessoas vão passando na praça, elas param, o que é isso? Né? Então, chama a atenção. Então, tem esse aspecto também que a gente acha que é muito importante dar visibilidade, por isso ele é nos espaços públicos abertos. Né? E é, sim, uma ação de sensibilização para que esses homens possam atuar nas suas comunidades como agentes multiplicadores desse processo de diálogo. A gente faz uma capacitação, tem uma parceria também com a Secretaria de Articulação Comunitária, com a SERC, né? do secretário André Barbosa. Então, nós trabalhamos com a capacitação dos agentes de cidadania. Os agentes de cidadania fazem a mobilização nas suas comunidades e nós fazemos essa reunião ampla na praça com os agentes de cidadania que participaram da capacitação e com esses homens que eles mobilizam para essa roda de conversa. E tem sido muito interessante. Olha, o resultado, a gente no primeiro evento que a gente fez todo mundo muito nervoso, é uma metodologia que a gente não tinha testado o suficiente, mas a receptividade dos próprios homens é muito, muito interessante e mais que isso, a sensibilidade com que eles recebem esse diálogo, sabe, assim, de se colocar, de se expor, de se reconhecer às vezes, olha, eu não sabia que eu estava fazendo isso e isso era violência. Então, tem tido uma resposta muito boa. E aí, para 2026, nós teremos um grande número de atividades do Cá Entre Nós, terminada essa fase, que a gente chama de fase piloto desse projeto. Ele é um dos nossos principais projetos para 26. Como é que nasceu a ideia do Cá Entre Nós, né? Porque, assim, existe a Secretaria da Mulher, né? Que já é um desafio muito grande. E aí, como é que nasceu a ideia do Cá Entre Nós? Se reunir na praça, como é que é a abordagem, secretária? Então, como é que vocês chegam a essas pessoas? E eu ia perguntar a você sobre o perfil de homem que é atingido lá. Então, acho que 100% homens que são contra a violência e que querem levar essa mensagem a outros, né? Ou vocês acham que acabam atingindo ali meio que sem querer um homem que está passando, que pratica a violência, como esse dia, acho que ele estava se referindo à violência psicológica, né? Que não sabia que praticava. Mas o que pratica a violência física, de repente ele pode ser atingido ali no meio dos outros? Sim, mas veja, primeiro o Cá Entre Nós começa a partir de quê? Nós temos eu sou militante, sempre fui militante, e nós temos uma compreensão de que nós precisamos atuar no agente da violência. Então, não posso trabalhar só com a conscientização das mulheres. É preciso que a gente trabalhe com a conscientização dos homens. E a partir daí, nós começamos a pensar o que é que a gente podia fazer para dialogar com esses homens. Então, desenvolvemos essa metodologia que envolve atividades lúdicas, porque não é só uma roda de conversa, ela tem também toda uma preparação com uma atividade mais lúdica, onde a gente apresenta a gente apresenta filme, a gente apresenta músicas que estimulam a violência contra a mulher, a gente apresenta o cordel, nós temos uma parceria com o Tião Simpatia, que é um militante da causa, né? Então a gente faz uma preparação inicial mais lúdica com esses homens que participam, né? E em seguida a gente abre sim a roda de conversa. E aí tem todo tipo. Tem aquele que se reconhece violento e que não sabia que aquela opressão era uma violência, mas tem também aquele que foi lá e que pratica a violência física. E aí a resposta que a gente tem tido, e isso é muito importante, esses homens que têm participado, eles têm nos pedido ajuda para se educarem. Esses que praticam violência, eles nos pedem, normalmente no fim da roda, eles nos pedem uma ajuda, como é que a gente pode continuar a dialogar com eles, para que eles possam efetivamente superar, porque às vezes são traumas, tá? Foram homens que foram vítimas de violência quando criança, ou que viram a mãe sendo vítima, que naturalizaram essa violência, porque há uma naturalização da violência, né? Então, assim, eles nos pedem ajuda. E aí a gente tem todos os perfis, todos. Aqueles que já são militantes, que já querem fazer o trabalho na comunidade, que já se colocam à disposição, e aquele que se percebe violento e que quer mudar.
Então, assim, tem sido realmente uma experiência muito boa e tem chegado a todos esses homens, sabe? Assim, não tem perfil socioeconômico específico, sabe? Não tem idade específica, a gente tem jovens, né? Nós já tivemos casos de jovens participando. Temos um caso, às vezes, eu acho graça, porque uma avó disse, eu vou buscar o meu neto lá em casa, que ele tem que estar aqui, ele vai para cá, porque eu quero que ele venha para ele aprender, porque ele é violento. E ela foi lá, buscou o neto. Que é um agente multiplicador, né? Sim. Né? Então, assim, você vai ter muitos casos, por isso que é importante também no meio da rua. Ela foi passando, viu, isso. Não, quero meu neto aqui, que ele é grosseiro com a minha nora, com a mulher dele, não sei o quê, foi lá buscar o neto. Então, você tem todos os perfis, né, de homens que participam, de diferentes faixas etárias, de diferentes faixas socioeconômicas, e qualquer um tem tido uma reação muito positiva. Por isso que a gente, no ano que vem, terminada essa nossa fase que eu disse, nós fizemos uma fase piloto, né? Foram 3 projetos que a gente desenvolveu em 3 praças diferentes para a gente amadurecer essa metodologia e no ano que vem ele vai acontecer em vários outros lugares, inclusive estamos pensando até em também ter em espaços fechados, porque tem tido uma receptividade muito boa e aí o que eles nos pedem, como é numa praça e envolve vários bairros, aí eles chegam para nós e dizem, você não pode levar lá na nossa associação comunitária? Olha, a gente queria que você fosse fazer isso na associação comunitária. E como a metodologia que a gente desenvolveu é homens conversando com homens, né? Porque isso que é, assim, se eu disser que uma mulher vai lá conversar com ele, olha, você está fazendo isso, é uma recepção. Mas se um outro homem conversa de homem para homem, por isso que é cá entre nós, é uma conversa de homem para homem, eles se sentem muito mais à vontade, eles se sentem muito mais partícipes do processo, e aí essa metodologia ela é importante por isso. A gente fez uma construção nessa parceria com a SESEC e com a Secretaria de Articulação Comunitária, para que a gente tivesse homens capacitados para fazer esse diálogo, no caso, os nossos servidores da Guarda Municipal do setor de segurança comunitária, inclusive, que já tem toda uma prática de lidar com as comunidades, que é um conceito que o Coronel Marques está colocando na Secretaria, de ter essa guarda mais perto da comunidade, né? Então tem uma área da Guarda que faz esse trabalho, e é com esse grupo, que é liderado pelo inspetor André Souza, que a gente está trabalhando e tem sido muito, muito bom. Secretário, eu achei interessantíssimo, porque quando a gente fala sobre políticas voltadas para a conscientização da violência contra a mulher, a gente sempre vê muito a mulher no centro, a mulher que vai ser cuidada, que vai ser conscientizada, que vai ser tratada, o cuidado com aquela mulher que vai ter que sair de casa, que é economicamente dependente do agressor, né? E dificilmente a gente vê uma política voltada para isso, o cuidado com o homem também que se conscientize. A senhora trouxe aqui vários problemas que podem acarretar isso, de traumas de infância, ou seja, dá aquela sensação de que o problema está sendo tratado pela raiz, né? Nós abrimos um diálogo com a Universidade Federal do Ceará, com o curso de psicologia da Universidade Federal do Ceará, que tem esse tipo de atendimento, e nós estamos amadurecendo essa conversa com o curso de psicologia para ver se esse é um dos lugares para onde a gente pode encaminhar esses homens. Uma outra coisa é que a gente também está discutindo a possibilidade de, dependendo de como as coisas evoluírem, a gente ter grupos terapêuticos, como a gente tem com outros grupos que a gente já faz, que não é um atendimento individual, né, mas são grupos terapêuticos, e aí a gente também está discutindo a possibilidade, com a própria estrutura da secretaria, a gente ter esses grupos terapêuticos, e aí a depender muito da receptividade, da demanda, porque não são todos que nos pedem, mas os que nos pedem, como é que a gente vai encaminhar, qual é o diagnóstico que a gente vai ter, porque também isso depende, né? Mas a gente vai estar encontrando uma fórmula de conseguir fazer esse atendimento a esses que se colocam, né, nessa condição de dizer, olha, eu quero mudar, eu preciso de ajuda. Né? E reconhecer que precisa de ajuda para mudar. Então, assim, olha, o Cá Entre Nós, eu sou apaixonada por esse projeto, é óbvio, né? Porque tem sido uma experiência muito, muito exitosa, coordenado pela
Isabel, pela Ianca, pela Adélia, pelo Major Messias, pelo inspetor André, assim, uma equipe, e a equipe da SESEC maravilhosa, a equipe da CERC também maravilhosa. Acho que está todo mundo muito envolvido e é por isso que eu acho que tá dando certo. A gente vê então aí 2 fluxos se formando, né? O da mulher, né, que vocês trazem para debaixo do braço de vocês para cuidar. Existem os outros órgãos onde essas mulheres podem ser encaminhadas. E agora um fluxo para o homem também, né? Isso. Agora, como você disse, e vamos deixar bem claro aqui, viu, homens que estão assistindo, esse fluxo que está se abrindo agora para vocês, com essa possibilidade de mais terapêutica, é para homens que se conscientizam, que participam do projeto. Que participam do projeto e que se mostram arrependidos de terem cometido o ato, né? Diferente daquele que comete o crime. Porque o Tribunal de Justiça tem todas as medidas necessárias para fazer, inclusive o atendimento deles, né? Porque o tribunal, os homens que são condenados, eles têm que cumprir, faz parte da pena, esse processo de reeducação que é conduzido pelo tribunal brilhantemente, pelo Tribunal de Justiça. No caso das mulheres, não, porque nas mulheres nós temos toda uma rede de atendimento, né? A Secretaria tem o Centro de Referência Francisca Clotilde, estamos já reabrindo a nossa casa-abrigo, temos o aluguel social, porque aí no caso da mulher vítima de violência, porque essa que já é vítima, essa a gente tem uma rede de proteção. Mesmo com a medida protetiva, existem outras coisas que a gente precisa. Né? Porque depende muito do caso. Às vezes são mulheres ameaçadas de morte, né? São mulheres ameaçadas de morte, o marido faccionado, então é duplamente ameaçado. Então, assim, para essas há uma rede de proteção que envolve não só a prefeitura, mas órgãos do governo federal e órgãos do governo estadual, que funcionam dentro da casa da mulher brasileira, que a gente tem todo um protocolo de atendimento para essas mulheres, tanto no atendimento psicossocial, como no atendimento jurídico, ou no encaminhamento para geração de emprego e renda, porque a dependência financeira é uma das dificuldades que as mulheres encontram para sair do ciclo da violência, embora as nossas pesquisas últimas tenham mostrado que a primeira causa não é a dependência financeira, a primeira causa é a afetiva, mas a segunda causa dela ficar no ciclo da violência é sim a dependência financeira. Então, dentro da rede de proteção, a gente tem tudo isso, né? A prefeitura funciona lá dentro junto com todos esses órgãos, da delegacia, da PEFOSSE, do Ministério Público, da Defensoria. Isso tudo funciona junto, que é exatamente o projeto Casa da Mulher Brasileira, que é uma política que foi criada no governo da presidenta Dilma, que era o programa Mulher Viver Sem Violência. Essas casas foram criadas para funcionar no país inteiro. A nossa foi uma das poucas que a Dilma conseguiu inaugurar, antes de ter o mandato cassado, e a nossa funciona bem, né? Então, tudo isso funciona lá dentro. Independente da Casa da Mulher Brasileira, é projeto que o prefeito tem nos cobrado, ele quer que para 2026 a gente já tenha também a Casa da Mulher de Fortaleza para a gente ampliar esse atendimento, porque a gente só tem a Casa da Mulher Brasileira e às vezes essa mulher ela não consegue ir lá pela distância mesmo, ela não tem dinheiro às vezes para pagar o ônibus. Então o prefeito quer que a gente descentralize o máximo esse atendimento e aí é compromisso dele de campanha e nós estamos trabalhando para já em 26 a gente ter pelo menos 2 casas já descentralizadas para também fazer esse atendimento nas regiões mais próximas onde essas mulheres moram, para que elas tenham mais acesso, mais facilidade de acesso a esse serviço que é fundamental. Então, esse trabalho com a mulher é o nosso foco central, né? Mas a gente não pode perder a perspectiva de que a gente precisa trazer os homens para essa luta conosco. E o dia 6 ele é emblemático por isso. E qual é o balanço que é feito do Cá Entre Nós? A senhora disse que existem análises foram feitas, vocês passaram por um ciclo grande. Não, a gente precisa melhorar aqui, esse feedback aqui traz uma nova perspectiva. O que vocês estão pensando para 2026? Então, nós aplicamos uma ficha de avaliação, tanto na capacitação dos agentes que a gente forma, como nos homens que participam do projeto. Claro que eles têm liberdade de preencher ou não. Esses agentes são pessoas da comunidade também? São os agentes de cidadania. A prefeitura tem os agentes de cidadania que foram eleitos, são lideranças e eles da que comunidade. Estão sendo preparados. Eles são capacitados
para fazer a mobilização, além deles serem agentes, também fazerem a mobilização para chamar os homens para a roda de conversa. Certo. São capacitações separadas. Então, a gente, como é o processo? A gente vê qual é a área que a gente vai trabalhar. Então, agora nós estamos fazendo a Regional 10. Então, pega os agentes comunitários da Regional 10 e a gente capacita os agentes comunitários da Regional 10 no tema. Para que eles voltem para a sua comunidade, mobilizem para que os homens venham para a roda de conversa. Então, a gente faz a capacitação dos agentes e a gente faz a roda de conversa com os homens que eles trazem para essa roda. Então, eles têm meta, tem que trazer tantos homens cada um, para a gente ter o nosso número máximo é de 50, também não dá para ser, né? O máximo de homens é 50. Então, a gente capacita os agentes e eles trazem esses homens para a roda de conversa. Então, são 2 processos que a gente faz, né? Porque para que eles mobilizem, eles precisam entender, né? Sim. Então, a gente Eles primeiro convencer, forma né? eles... Tirar a pessoa de casa para levar para Isso, para levar, né? eu acho, o André Barbosa, nosso secretário, disse, olha, você já imaginou como é difícil à noite, normalmente, esse sábado é porque é uma exceção, a gente normalmente faz à noite, é uma terça-feira, também foi o dia que foi indicado na pesquisa que é o mais adequado, então é sempre numa terça-feira à noite. E aí o secretário André diz, você imagina como é que eles estão conseguindo arrancar esses homens que chegam do trabalho... Qual horário, secretário? 19 horas. 19 horas. Cansados do trabalho do e descanso, ainda né? vêm. E você não tem brinde, não tem camisa, não tem nada, É só tá? informação. Só informação, tá? E os agentes estão conseguindo trazer esses homens exatamente por essa capacitação que eles fazem, que eles se sensibilizam também e fazem esse esforço de trazer os amigos, os parentes, porque como são lideranças comunitárias, eles têm acesso, né? E aí eles conseguem trazer. Então, assim, tem sido essa parceria com a Secretaria de Articulação, com a Secretaria de Segurança Cidadã e a Ser Mulher, no Cá Entre Nós, tem sido perfeita. Vocês conseguiram percorrer muitas regionais? Nós fizemos 3 regionais. Certo. Né? Nós fizemos as regionais 10, 5 e 3. Né? 10, 5 e 3. São as que nós já fizemos. Agora é a 4, não é a 10. Agora é a 4, né? Porque às vezes eu troco. Mas a gente fez nessas regionais. No momento a gente está fazendo por regional. Sim. Mas a ideia é que a gente também possa fazer por território. Fortaleza tem 39 territórios. Então nós vamos cobrir todas as regionais, é óbvio, nós já fizemos essa, no próximo ano vamos cobrir as outras, mas também vamos começar a trabalhar com a perspectiva de território, que são espaços menores e não necessariamente são uma regional, né? A divisão territorial de Fortaleza, como foi feito as conferências da cidade, que foram 39 fóruns territoriais. Então a ideia é que a gente vá trabalhar também com essa territorialidade para ampliar o acesso ao Cá Entre Nós. Então, ó, se o Cá Entre Nós não chegou ainda ao vai seu chegar. Vai chegar, tem 2026 inteiro aí. Só lembrando, gente, amanhã, dia 6, das 9 às 11 horas, no estacionamento do ginásio poliesportivo da Parangaba, que fica ali na General Osório de Paiva, no bairro Parangaba. Secretária, obrigada pela sua participação. Sucesso no evento de manhã. Obrigada. Mais sucesso ainda na secretaria para esse 2026, porque a gente sabe que é um grande desafio que a senhora tem aí em mãos, junto com todas essas outras equipes, porque é um tratamento mesmo com uma equipe multidisciplinar, porque é uma secretaria de diversos órgãos envolvidos, né? A política de mulheres é transversal, então a gente tem que envolver a prefeitura como um todo. Obrigada pelo espaço. A gente que agradece, ó, o Giro está sempre de portas abertas aí, viu, para as ações da secretaria, para os novos projetos que vierem em 2026, para a gente trazer informação para essa mulherada que está em casa, tá bom? Obrigada, querida. A gente Sucesso que agradece. sempre. Obrigada. E agora a gente vai acompanhar o quadro De Olho na Moda. Hoje a Dani Caos vai falar sobre o lenço amarrado na cintura. Saiba por que ele se tornou uma peça-chave do momento. Olá, pessoal! Antes de se tornar uma peça-chave nessa primavera-verão, o lenço na cintura já tinha muitos significados em várias culturas ao redor do mundo. Na cultura cigana, o lenço na cintura era símbolo de liberdade. Na cultura latina, o lenço na cintura, na dança flamenco, dava
fluidez e graça ao movimento. Na década de 70, no movimento hippie, os jovens que aderiram ao estilo boêmio eram marcados pelo lenço na cintura também. Atualmente, o lenço na cintura resgata o charme retrô, mas também se alinha aos valores modernos, como sustentabilidade e versatilidade. Essa peça ganhou o status de must-have por quebrar o tédio, trazendo informação de moda e deixando o look mais básico com uma produção. Sem contar que dá aquele ponto diferencial no look e alonga a silhueta. Dica de ouro: mesmo estando em evidência o lenço na cintura, você pode usá-lo em outros lugares. Pode usar na cabeça como bandana ou turbante, ou envolvendo um rabo de cavalo ou um coque. Pode usá-lo no pescoço como um choker, com nós charmosos ou gravatinhas. Pode usá-lo como peça de roupa num top de amarração frontal ou amarração reta, e pode usá-lo também envolvendo uma alça de uma bolsa, dando aquele toque de estilo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela audiência e até a próxima. E assim a gente encerra essa edição do Giro Fortaleza. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.